Depois de um mês turbulento, sem conseguir gravar muita coisa aqui no canal, estou tentando retomar a rotina. E uma das coisas que eu quero retomar é o respondendo comentários. Então fica comigo até o final, que o seu comentário pode estar aqui no meio. Fala povo, Rick Gama aqui. Caramba, quanto tempo faz que eu não gravo um respondendo comentários. Os últimos foram em formato live, né? Nem live eu estive conseguindo fazer, que esse mês foi embaçado, que passou, né? Mês de setembro foi bem corrido pra mim. E eu perdi o ritmo, perdi a mão do canal, cara. Perdi o ritmo. Agora eu preciso retomar a rotina do canal. Está bem difícil. Fiquei atarefado aí com minhas crianças um tempão. Mas tudo bem, valeu a pena. E bora tocar o barco, não é mesmo? Então vamos lá, primeira pergunta, comentário, reclamação, lamento, choro, ranger de dentes, vem, deixa eu ver. Miguel Lima, sobre o filtro canister. Ele pergunta quantos watts tem os refletores desse aquário de bandeiras? Usa CO2 e fertilizante? Estou com um aqua semelhante aqui, mas as minhas valisnérias não vingam. Miguel, valeu demais pelo seu comentário, meu irmão. Os refletores ali são de 50 watts, eu tenho aqui de 50 watts que eu acabei de instalar esse de 50, mas antes eram dois de 10. Agora tem esse aqui de 10 que eu vou trocar também por de 50, tá? Esse daqui, ó, desse lado aqui. Caceta, é difícil fazer, ó. Esse daqui é de 10 e esse aqui é de 50. Eu acabei de colocar esse de 50, mas eu vou colocar dois de 50, eu acho que vai ficar melhor. Eram dois de 10. Mas é mais pela questão visual mesmo, ó, tá vendo? Aquela parte do aquário fica bem mais clara. Pera aí. Eita. Deixa eu sair da frente. Olha lá. A parte que tem o de 50 fica bem mais clarinha, tal, mais bonitinho, né? E a parte que tem o de 10 fica mais... acho que eu vou deixar assim mesmo. Não tá ruim, não. Mas... em relação às plantas... Cara, a valisnéria, pelo que eu percebo... Quanto à iluminação... A relação das valisnérias com a iluminação, pelo que eu percebo, ela não é muito exigente quanto a isso. E até reclama um pouco se você exagera, na verdade. Começa a criar alga em cima dela e ela dá uma reclamada. Mas tem algumas dicas aí, alguns macetes. Primeiro tem alguns vídeos aí falando sobre temperatura e parece que as valisnérias são um pouco sensíveis à temperatura. Então se a sua água estiver muito quente, pode ser esse um dos motivos. Eu não gosto de aquário pelando, tá? Que nem a galera gosta. Esse aqui mesmo sendo um aquário de bandeiras, eu não deixo ele extremamente quente, não deixo. Extremamente quente, que eu digo, é passando dos 28. Tem gente que deixa de 28 a 30, assim, facilmente. Eu não concordo muito com isso, que deixa o metabolismo de todo mundo muito acelerado. Tem mais sobre esse assunto aí pelo canal, não vou lembrar exatamente o vídeo agora. Mas tem sobre temperatura em relação às plantas e temperatura em relação ao metabolismo dos animais. Então eu tento chegar num meio termo ali que fica bacana. Até porque no verão vai ter uma alteração de temperatura. Eu não, resumidamente, tanto quanto a metabolismo dos animais e metabolismo das plantas, eu não gosto de deixar o ano todo a mesma temperatura. Então eu deixo um mínimo ali de 25, 26, 25 na maioria das vezes. É o que eu uso na maioria dos meus aquários. É muito difícil eu usar mais que isso. Eu uso mais que isso com discos, por exemplo. Ou com neon, cascudos. Eu gosto de usar um pouquinho mais quente, mas não passa dos 28. Nunca passo dos 28. Porque no verão, pelo menos aqui na minha cidade, no verão, a água, assim, sem esforço nenhum, a água vai chegar a 30, tá? Pelo menos acho que na maioria das cidades aqui dos estados do Brasil, tirando ali para baixo do Paraná, eu acho que facilmente chega a 30 graus aqui na maioria dos estados. Aqui na minha cidade chega a 30 graus facilmente no verão. Então eu mantendo em 25, né, como mínimo, vai ter essa variação que eu acho saudável, tá? Essa variação sazonal, assim, devagar, tal. Mas isso aí é polêmico. Isso aí um monte de gente vai falar que não, que faz mal, que não sei o quê. Principalmente quem quer vender aquecedor, né? Enfim. Mas eu gosto de manter uma naturalidade ali na sazonalidade das temperaturas para os meus peixes. É lógico que eu obedeço um mínimo, né? Por isso eu uso aquecedor, mas para manter uma temperatura mínima. Isso eu acho que faz bem tanto para os animais quanto para as plantas. As plantas, eu sinto que a valisnéria sofre um pouco no calor. Um pouco não, sofre bastante, chegando a derreter algumas vezes.
Outro macete da Vallisneria é substrato profundo. Não precisa ser um substrato fértil, mas precisa ser um substrato fundo, com no mínimo ali uns 3 dedos, 4 dedos se possível, mas uns 3 dedos eu acho que já é suficiente para que a raiz e o bulbo, não é bulbo o nome, a roseta dela se sinta confortável nesse substrato. O que é interessante dela, ela parece muito com plantar cebolinha. Já plantou cebolinha na horta? Que ela precisa de um espaço ali. É que na horta normalmente tem gente que faz horta em caixa, né? Aí se faz muito raso não dá certo. É a mesma coisa, ela precisa de um espaço para a raiz espalhar embaixo. E elas fazem runners, né? Então elas precisam de um substrato um pouquinho mais profundo para se sentir confortável. Não precisa ser fértil. Fertilização eu uso. Apenas um produto é o que eu uso nesse aquário e não uso mais nada. Eu não vejo necessidade de usar mais nada. É um aquário razoavelmente simples, né, de plantas. Ele tem Vallisnerias, tem algumas espécies de Anúbias. Tinha Microsorum, já toco no assunto das Microsorums que eu tirei. E tem a Nymphea rubra, que tá aqui, ó. Tem uma Nymphea. São plantas que não são exigentes, tal. E tem a samambaia que agora está... Olha lá, a samambaia aqui, ó. Parece que agora vai, entendeu? A samambaia ali nesse aquário, parece. Não tô com muitas expectativas para não me decepcionar. Mas parece que vai agora. Então não tem tantas exigências. Eu só uso o Flourish da Siquem, só. Mais nada, não tem CO2, não tem nada. Só uso o Flourish da Siquem, né? Alimento meus peixes bem alimentados. E troca parcial de água aí. Eu tento fazer semanalmente. Tem semana que eu não consigo. Às vezes fica de 15 dias. A troca parcial de 30 litros de água eu tiro daí. É um aquário de 200. Provavelmente não tem 200 litros de água aí. Deve ter uns 180 mais ou menos. Eu tiro 30 e reponho com água nova. A água nova faz muito bem para as plantas. Eu percebo isso. Então eu procuro fazer troca parcial de água semanal. Tem aí meus refletores que não calculei nada em relação às plantas, só calculei o aspecto visual mesmo, para ficar claro. Fertilização, só uso o Flourish, só, mais nada. Guardo na geladeira, inclusive. O que mais? Tem um macete também das podas. Eu percebo que eu erro, às vezes, de fazer poda no horário errado. Tem mais essa. Eu não vou saber afirmar com certeza, mas tem um horário certinho para você fazer poda. Porque senão você vai judiar das plantas. Eu percebi que não é legal, aqui pelo menos eu posso estar errado. Elas não gostam de ser podadas. Quando eu podo, desando um pouco as Vallisnerias aqui. Elas dão a folha que eu podei, putz, mano, parece que ela dá uma murchada. Algumas morrem, algumas ficam meio zoadinhas, demora para se recuperar. Mas eu acho que eu erro no horário. Tá? Eu ainda tenho que fazer esse teste mais assim, para ter certeza mesmo do que eu tô falando, tem que fazer o teste AB, sabe? Podar uma antes do fotoperíodo começar e podar uma um pouquinho antes do fotoperíodo terminar. Porque o que eu percebo que eu tô errando no horário, deve ser só esse, deve ser o motivo. Porque faz todo sentido, porque na jardinagem a gente tem que esperar o inverno para podar as plantas, porque a atividade da planta... eu sou mais experiente com jardinagem do que com aquarismo, por incrível que pareça. Na jardinagem você espera o inverno porque as plantas abaixam a atividade, elas entram num estado de dormência. E aí a poda não faz mal, entendeu? Para a planta. Então você poda ali as plantas para ela passar o inverno podadinha e tal. Quando chegar a época delas, o sol mandar bastante no fotoperíodo delas, elas vão começar a produzir bastante e crescer sem problemas. Então na jardinagem a gente faz isso. Eu acho que eu erro isso no aquarismo. Porque o aquarismo, as estações são meio controladas por nós erradamente, bastante das vezes, né? Mas o fotoperíodo é importante, o fotoperíodo é sempre igual. Então ele vai ter uma produção sempre igual. Aí eu não sei. E aí você que sabe, você pode deixar aqui no comentário, vai me ajudar bastante, inclusive. Eu não sei se é melhor podar ela antes do fotoperíodo começar, porque aí quando o fotoperíodo começar, ela vai começar a produzir, ela vai identificar que não tem toda aquela extensão da folha, não vai desperdiçar fluxo, tal de fluido, tal, essas coisas, de nutriente. Ou se é melhor podar antes do fotoperíodo desligar, não sei, porque aí sim ela vai adormecer e aí ela vai ter todo o tempo de dormência para se recuperar da poda, e aí no outro dia ela começa
Não sei, vou ter que estudar direito isso daí, mas eu acho que eu tô errando nisso. Sempre que eu podo, e aí eu não consigo lembrar que horas que eu podei, algumas plantas dão uma sentida, entendeu? Elas não curtem muito minhas podas. Eu tenho que acertar a mão das podas ainda aqui, mas demora bastante, né? Eu faço poda, sei lá, eu deixo crescer bastante, vira mal bagunça o aquário aí de Valisneria, que elas crescem bastante. E eu vou deixando, eu podo, sei lá, uma vez a cada 40 dias, 60 dias, mais ou menos, é que eu podo essas plantas. Bom, resumidamente, todo esse rolo aí, todo esse papo que eu falei horário da poda, substrato profundo, tem que prestar atenção em temperatura, cara. Fertilização eu acho importante e eu fertilizo de um jeito diferente. Quem acompanha o canal aí sabe que eu não jogo fertilizante na água, não faço isso. Eu pego na seringa e vou jogando próximo das raízes, às vezes eu afundo no substrato bem na cara da raiz da planta, fertilizo ali. Fertilizo planta por planta, dependendo de que planta dependendo de como ela prefere a fertilização. Eu sei que Anubias e Microsorums preferem que eu jogue ali no rizoma, né, em cima da raiz, não na raiz que está afundada, que joga ali, eu percebo isso. Microsorum, eu tirei as Microsorums esses dias do aquário porque elas apresentaram uma doença, e é uma doença, se eu não me engano, eu posso falar besteira, mas se eu não me engano é uma doença viral, e ela vai espalhando de Microsorum para Microsorum. Algumas apresentam resistência a essa doença, outras não. Por exemplo, a Windlove tem mais resistência, mas do mesmo jeito é afetada. Eu estou preparando um vídeo sobre essa doença, então só estou dando um spoiler aqui de vídeo que vai aparecer aí, e por que eu tirei as Microsorums do aquário. Tá sem as Microsorums, porque deu essa doença. E eu já tive muitas vezes essa doença, e eu percebi que limpar é a melhor coisa. Então eu salvei algumas mudas, tá aqui no aquário do lado aqui, ó. Tem algumas Microsorums aqui que eu salvei, e aí eu tô de olho nelas, tirando as folhas que apresentam a doença. Inclusive tem que tirar uma aqui, que é uma doença foliar. Tem algumas folhas ali doentes. Tem que tirar e esperar a planta se recuperar. Tá? Então ali, cara, infestou. As plantas começam a ficar com uns pontinhos pretos, que começa a apodrecer, começa a virar buraco e vai consumindo a folha toda. Aí passa para outra folha, passa para outra folha. Você percebe que ela começa num canto da aquário, ela vai se espalhando, entendeu? Então não é algo assim que infecta todos ao mesmo tempo, ela vai se espalhando. Eu já tinha lido alguma coisa sobre essa doença, não vou lembrar detalhe agora, porque minha cabeça é péssima. Mas eu tô fazendo um vídeo sobre isso. Eu tô primeiro bastante ocupado com um vídeo sobre reprodução, enfim, sobre outros assuntos. Mas vai entrar esse vídeo aí sobre essa doença. Já tô coletando material visual, pelo menos, que eu tô coletando aqui em casa mesmo. Beleza? Enfim, é isso aí, Miguel. Nossa, demorei um tempo pra responder essa pergunta. Tem pergunta pra caramba pra responder. Eu tô vendo que esse vídeo vai ser longo. Valeu, Miguel. Vitor Oliver, eu fiz um aqui com um pote de whey, funcionando super bem. Ele tá falando sobre o filtro canister que eu fiz gambiarra aqui, né? Tá funcionando aqui nesse aquário do lado. Só desliguei agora porque ele é barulhento pra caramba e ia atrapalhar o vídeo. Mas é um filtro canister que eu instalei uma bomba interna. Aí se você não viu o vídeo, vai lá ver que tá bem legal. E o Vitor disse que construiu um canister usando pote de whey e está funcionando super bem. Cara, o legal do aquarismo é isso, né? A gente aprende muita coisa, inclusive de engenharia. Valeu, Vitor. Depois mostra pra gente, cara. Sobe num canal do YouTube aí, faz um canal do YouTube. Sobe o que você fez aí, cara. A gente precisa ver isso. Sobe aí e manda o link pra gente. Demorou? Por gato calistênico, adoro essas adaptações. Valeu. Sobre o aquário, sobre o filtro Frankenstein também, da gambiarra. Luciano Araújo. Ficou uma gambiarra não, ajuste técnico. Olha, acho que passou um pouquinho do ajuste, viu, Luciano? Muito bom, Rick, massa mesmo. Eu comprei uma bombinha interna dessa e ela faz muito barulho. Não sei se é da marca ou se todas fazem isso. Outra que eu tinha também fazia. Eu só usei quando o Rangon quebrou para não perder a biologia. Coloquei um tubo na bombinha jogando a água na carcaça do Rangon. Aí, tá vendo? Outra gambiarra. Já fiz essa daí também. De usar uma bomba interna para jogar água para dentro do Rangon. Fiz um cilindro de CO2 caseiro com cano de PVC de 100mm. Caramba! Bem vedado com uma flange. Um registro de água e uma válvula de segurança de compressor para se o gás preso encher demais sair pela válvula. Pois eu faço com fermento biológico. Tá massa.
Luciano, mesma coisa, cara. Queremos ver esse cilindro de CO2, cara. Quero ver. Sobe num canal do YouTube e me manda o link, mano. Manda o link pra gente ver esse CO2 aí caseiro funcionando nessa gambiarra toda. Muito legal. Valeu pelo comentário, mano. Heitor CMC. Bandeira é um ciclídeo muito interessante, apesar de ser chato a vera. Muita gente acha o Bandeira chato, né? Por que será? Será que é porque ele tem um nado mais lento, mais comportável? Eu acho ele mais elegante, cara. Tem um nado assim, todo sossegado. Mais ou menos, ó. Nessa época de reprodução aqui, ó. Um casalzinho aqui. E o resto da população toda aqui, ó. Toda aqui, ó. Encostada. Porque rola uma luta livre aí gigantesca. Eles dividindo o aquário aí pra fazer a criação deles quietinhos. Mas muita gente acha o Bandeira chato, né? Por que será, cara? Consegui vingar 5 filhotes aqui de uma ninhada que separei. Já estão os alevinos bem grandinhos com o formato dos pais já. Um barato, cara, é impressionante, né? E essas valisnérias aí, Rick, estão sensacionais, champs. Valeu, mano. Cara, eu percebi que a valisnéria chama bastante atenção, né? E é uma planta que, coitada dela, ela não é tão valorizada, né? Eu acho uma planta tão legal, cara. Eu adoro, dá pra ver, né? Que eu adoro valisnérias. Eu acho ela muito legal, dá um ar bem natural pro aquário, assim. Usando esse matagalzão todo. Eu acho que ela não é valorizada porque o pessoal não faz paredão, assim, né? De valisnéria. O pessoal usa assim, mais ela isoladinha em alguns cantos, aí realmente não chama tanta atenção. Agora quando tá assim, o pessoal comenta bastante gente comenta das minhas valisnérias. Muito legal, cara, eu adoro valisnérias. Valeu, Heitor. Jorge Júnior Balbino, é isso. O meu aconteceu, passei somente vaselina nas bordas. Funciona. Ele tá falando sobre problemas do HBL, que eu sugiro em alguns pontos do HBL trocar borracha ou reforçar com o veda-rosca, coisa do tipo, né? E às vezes só a vaselina já resolve, porque aí você entra a borracha sem torção, né? Mais detalhes lá no vídeo do problemas de HBL. Tem também o manual de instrução do HBL, que é muito legal. Quem não viu vai lá ver. São Paulo, sobre o vídeo que eu fiz do Reef Day. Legal, te vi lá na feira exatamente na hora que você estava falando com o Matheus. Valeu, mano. É legal ver a visão da feira pelo olhar da galera do aquarismo doce. Você falou do King, do início, você me fez fazer uma viagem na minha infância com o meu aquário minúsculo. Hoje, passado 40 anos, ainda tenho o mesmo amor pelo aquarismo que nasceu lá atrás. Valeu, sucesso no canal, já me inscrevi. Ô, São Paulo, valeu demais, cara. Valeu muito pelo seu comentário. Devia ter falado comigo lá, mano. na feira. Cara, que legal que você... 40 anos já de aquarismo, mano. Putz. Eu comecei com 8 anos de idade, cara. E eu tenho, acho que 37 agora. Então tenho 30 anos de aquarismo. Mas legal demais, cara. É um gosto que a gente acho que não perde nunca, né? Muito interessante. E quem nunca começou com King, né, mano? Se bem que eu não comecei com King. Eu comecei com Paulistinhas. Era o aquário que eu tinha. Que meu pai montou pra mim. E, cara, sobre visão do aquarista doce na feira de Marinho, a gente se sente um pouco fora da água, né? Mas, por incrível que pareça, eu tenho até alguma experiência com marinho. Já tive marinho na minha casa, mas eu não tenho há muito tempo marinho. Então eu fiquei meio... E o aquário marinho evolui bastante, muito rápido, né? Principalmente tecnologia. E eu me senti meio atrasadão, cara. Muita coisa. Mas muito legal também a feira lá. Eu gostei de bastantes pontos da feira, né? Principalmente do atendimento da galera, né? Do marinho lá para vender os produtos, estavam bem baratos. E gostei das palestras também. Dá para aplicar em qualquer tipo de aquário. Foi bem legal. Cara, foi bem legal essa feira aí. E valeu pelo comentário, São Paulo. Navalha Pesca Esportiva. Gostaria de um desses filtros aí. Cara, entre em contato com a Pet Hobby, beleza? É só entrar em contato com a Pet Hobby, pethobby.com.br. Entra lá, tem um acesso para um WhatsApp e pede o pessoal da loja, tá? O pessoal da loja
vende para você, se tiver disponível. Tem que ver se tem disponível também, né? Se tiver disponível, o pessoal da loja vende para você um desses usadinhos aí. Vale muito a pena, viu? Valeu, navalha. Máscara de lobo. Tenho plantado com um tronco de 200 litros. Já desisti. Putz, cara, antes de ler esse comentário, esse vídeo é um short, né? Só aquarista raiz entende. Esse vídeo gerou muito comentário interessante, cara. Uns comentários bem interessantes eu vou ler aqui. E um deles é esse daqui. A galera se identificou muito com a parte que eu conto os peixes, né? Muita gente faz isso. Fica contando os peixes, conferindo se tá todo mundo aí. Eu tenho um método de contagem aqui com meus bandeiras que eu faço, né? Que eu consigo contar eles bem rápido, assim, consigo identificar bem rápido quem tá faltando. Até na loja, pra falar a verdade, é que eu saio um pouco antes da loja fechar, né? Eu saio mais ou menos 2 horas. 2 horas antes da loja fechar eu saio. E nessas 2 horas que eu não tô na loja, às vezes vende alguma coisa lá. E no outro dia de manhã eu já logo percebo quem foi vendido dos peixes lá da bateria. Às vezes eu questiono o pessoal fala, nossa, mas você reparou que vendeu tal peixe? Eu falei, reparei. Eu sei quando vende um peixe. E é interessante, né? O pessoal conta os peixes de verdade. E aí o Máscara de Lobo comentou assim: tenho plantado com um tronco de 200 litros. Já desisti de contar as corridoras. Sei que são 13. Otto 15 e já faz dias que não vejo, mas comeram o pepino que eu dei. Então o pessoal já consegue arrumar outros métodos de saber que tá tudo bem com o aquário. Valeu, Máscara de Lobo. Do Res. Tem algum grupo de WhatsApp ou Telegram sobre aquários no-tech ou autociclante? Cara, não conheço pelo menos um grupo que fale especificamente sobre isso. E o único grupo que eu participo é o grupo aqui do canal mesmo, que tem a galera aqui do canal lá no Telegram. Para participar tem que ser membro do canal, e lá eu acho que quase que todo mundo tem um autociclante. Eu sei que o Roberto tem, o Capivara eu não lembro se ele tem, o professor André eu acho que não. Não é todo mundo que tem, mas tem uma galera que tem. O Alstad, não é lá, o bicho de 7 cabeças também tem o Alstad, mas no grupo tem informação sobre o Alstad. Vai lá que a galera manja. Eu mesmo posto algumas coisinhas sobre o meu. O meu tá aqui, ó. Ó o meu Alstad aqui, ó. Tá aqui, ó. Vou mostrar uma imagem dele aí, como é que ele tá atualmente. Eu adoro esse meu aquário Alstad. De verdade, ele é um dos meus favoritos. De verdade mesmo. É uma experiência muito legal ter um Alstad, cara. Um autociclante. Muito legal mesmo, porque é impressionante. Eu montei um na loja. Aquele aquário autociclante da loja causa. A gente já vendeu muitos aquários lá na loja. Por causa do autociclante que eu montei lá. Porque abre um mundo de possibilidades. Às vezes as pessoas acham que o aquarismo é muito complicado, exige muitos equipamentos, muita coisa. E não é bem assim. Às vezes você monta ele bem montado, estratégico, bem montado de uma forma que você complete o ciclo todo ali, né, do nitrogênio e tal, todo o ecossistema completo. E aí você tem um aquário de boas. Quer um exemplo bem nítido disso? Bem antigamente, quando eu tentei camarões pela primeira vez, pra mim camarão era um bicho de 7 cabeças, qualquer coisa, porque tinha muita coisa, né? Que é sensível, que a filtragem tem que ser tal, porque a temperatura tem que ser X, porque a química tem que ser assado. E cara, eu simplesmente joguei os camarões no meu Alstad e cara, tá bombando de camarão. O camarão tá bem tranquilo ali no Alstad. Tem o camarão no Alstad e no Full Product. E tenho camarões também em um outro Alstad, que é ali embaixo, o meu Mudário. E estão todos muito bem, cara. Não precisa de muita coisa. Você vê que não precisa, né, de muito segredo. Que um ecossistema bem montado, estrategicamente arquitetado, ele vai se virar. Você não vai ter dor de cabeça, né? E o meu Alstad é prova disso, cara. Então, super recomendo para você, aquarista de qualquer tipo. Não importa que tipo de aquário que você tenha, experimente ter um aquário Alstad, um aquário autociclante. Vai mudar a sua percepção sobre o aquarismo, eu tenho certeza. 2 coisas que mudaram a minha vida no aquarismo, 2 coisas. Essa recente agora, o Alstad e paludários. Cara, paludário mudou a minha visão sobre aquarismo, muito, muito mesmo, porque a relação das plantas, dos nutrientes que elas consomem da água, em relação ao aquário, o consumo de água dessas plantas
em relação ao aquário. Cara, tudo isso mudou minha visão sobre o aquarismo e hoje eu tenho plantas palustres em todos os aquários, literalmente. Tenho plantas palustres em todos os meus aquários, porque a minha visão de aquarismo mudou muito. Isso tem caído numa certa moda atualmente. A galera tem colocado bastante plantas palustres em aquários mesmo. Ó, esse meu aquário de bandeira, ele tem jiboias aqui em cima, jiboia. Ele tem Rhaphidophora tetraesperma e tem costela de Eva. Tá, tem 3 plantas palustres ali, porque hoje em dia eu vejo como extremamente importante ter uma planta palustre no seu aquário. Paludário muda sua visão de aquarismo e o aquário Alcid também, cara, muda sua visão de aquarismo completamente. Às vezes você tá se matando aí com equipamento, dor de cabeça, com filtro e tal, não sei o que, aí vem um aquário Alcid e ele te mostra que o aquarismo pode ser simples e prazeroso. Monta um Alcid que você não vai se arrepender. Do Rez, valeu pelo comentário, meu irmão. Professor André Caiô sobre o vídeo que eu acho que até o momento é um vídeo exclusivo para membros do canal. Até esse momento, eu acho que quando lançar esse vídeo aqui respondendo comentários já vai ter lançado o vídeo sobre sinodontes, cara. Só um pouco sobre os sinodontes. Esse título, só um pouco sobre os sinodontes, você vai ver o vídeo tem 50 minutos. Mas é que eu detesto aquele título, tudo sobre tal coisa. Eu acho que cara, impossível você falar tudo sobre um assunto em um vídeo de 1 hora. É impossível falar tudo sobre os sinodontes. Inclusive eu estou estudando para fazer mais um vídeo. É o vídeo que eu estou produzindo no momento sobre eletrogênese. Inclui os sinodontes nesse estudo sobre eletrogênese. E é um assunto que eu não abordei tanto no vídeo sobre os sinodontes. Então, para você ver que não dá para falar tudo sobre um animal em um vídeo. Eu gravei um vídeo específico sobre o animal e mesmo assim vai ter coisas em outros vídeos sobre esse mesmo animal que eu não consegui falar no vídeo desse animal, aquele vídeo específico. Então, esse título, tudo sobre o bicho tal, tudo sobre não sei o que, tudo sobre não sei o que lá, eu não gosto de utilizar porque eu não consigo, pelo menos eu não consigo abordar tudo sobre isso num vídeo só, não consigo. Então eu uso esse tipo de título aí, meio contra a maré da maioria dos vídeos que tem aí pela internet. Não tô dizendo que esses vídeos sejam ruins, não são. A maioria são bons pra caramba, inclusive, né? Mas eu não consigo utilizar esse tipo de título, porque eu sempre tenho a impressão que faltou explicar alguma coisa. Mas o professor André diz assim: excelente conteúdo, meu amigo. Oh, valeu, professor. Mano. Os seus elogios pra mim são sempre muito importantes. Valeu demais. Me fez lembrar dos tempos que morei na Espanha. Lá, uma pessoa que não vale nada é chamada de cuco, justamente por causa desse comportamento. Grande abraço. Então, normalmente trapaceiro ou alguém assim que não dá para se confiar muito, chamado de cuco, porque o cuco, para quem não sabe, é um pássaro que ele é parasita de ninhada. Quer saber mais? Vai lá no vídeo dos sinodontes, que tá bem legal, eu explico essa parte aí do parasitismo de ninhada. E os sinodontes, no resto do mundo inteiro, ele é chamado de peixe-gato cuco, né? Cuco catfish. E só que no Brasil que a gente chama ele de peixe-gato invertido, né? A maioria dos sinodontes a gente chama de peixe-gato invertido. Principalmente o Eupteros e o Ponte alguma coisa. Não. O nigriventris. Eupteros e nigriventris a gente chama de peixe-gato invertido. Mas enfim, valeu demais, professor, pelo seu comentário. E bora para mais comentários aqui. Letiete, também sobre a contagem dos peixes lá no aquário. Eu conto os peixes o tempo todo, mas para alguns de cardume eu tive que aderir à máxima: se não apareceu morto, é porque tá vivo, senão eu fico maluca. Leti, eu tenho que te contar que eu tive bastantes aquários de tetras, né, com cardume. Eu adoro. Eu não sei por que eu não tenho aquário de tetras ainda. Atualmente, eu vou montar. Porque, pra quem não sabe, eu dei uma pausa no aquarismo aí durante uma época da minha vida. Enfim, eu explico isso em outros vídeos. Mas um pouco antes dessa pausa que eu dei do aquarismo, eu tive bastante tetras. Eu adoro tetras, gosto muito. E eu tinha aquário de tetras rodóstomos, que é o meu favorito.
Rosáceo, Mato Grosso são os meus favoritos. E eu gosto um pouquinho do Tetra Neon. Não gosto muito dele, porque eu acho ele muito carnavalesco. Mas eu gosto. Mas eu gosto mais desses mais simples, sabe? Mais discretos. O Rosáceo, o Mato Grosso e o Rodóstomos. E eu cheguei a ter cardume, sei lá, de 300 Rodóstomos. E aí eu bolava um método de contagem, contava um pedaço, né? Contava 10, aí tinha tal medida, aí eu ia multiplicando visualmente. Ou eu tirava uma foto do aquário, e aí eu conseguia fazer mais ou menos uma contagem ali, e ter mais ou menos. Mas também aderi essa máxima. Não apareceu ninguém morto, tá tudo bem. Fica meio impossível de contar também, né? Mas já tive aquários com muitos rodóstomos, com muitos rosáceos e Mato Grosso. Valeu, Lete, pelo comentário. Luciana Araújo novamente. Isso mesmo, mas infelizmente hoje vi que falta um agulhinha. E ontem o alfa do bando estava batendo em um. Caixão e vela preta. Eu tenho caranguejo, acho que eles fizeram a festa. Com certeza os caranguejos comeram aí. Você nunca vai ver defuntos aí no seu aquário, porque os caranguejos tratam de dar um fim. Cara, mas é interessante esse ponto também, Luciano, de você conseguir identificar o alfa e tal. Isso que eu acho interessante de grupos ou de cardumes, ou de colônias. É identificar quem é quem dentro desses grupos, né? E por isso que eu gosto de ter aquários com grupos. Você vê, ó, aquário só de bandeiras. Eu tenho um aquário só de Ramirez. Aqui, ó, só de Ramirez. Aquário só de camarão aqui em cima. Só de lebistes aqui em cima. Esse aqui, ó, Full Product. Só tem lebistes. Eu gosto de aquários assim. Aquário de tal espécie. É esse que eu gosto. Porque fica mais fácil de você estudar todos esses comportamentos. Eu acho demais. Valeu, Luciano! Karina Oliveira, tenho 7 limpas. Tá vendo? Muita gente comentando sobre contar peixes. Então, essa é uma característica do aquarista, ficar contando os peixes do aquário. E a Karina diz assim: tenho 7 limpa-vidros. Nossa, eu acho que eu falei o plural errado, né? Qual é o plural de limpa-vidro? 7 limpas-vidro. Eu acho que é, sei lá. Enfim, ela tem 7 desses aí. Às vezes conto 6, às vezes 7. Alguns deles gostam de se esconder na contagem às vezes. Acontece isso, dá aquele sustinho, né? Quando você não vê um peixe no aquário. Eu tenho uma mania, cara. Não deveria dar esse spoiler porque eu pretendo gravar um volume 2 desse vídeo aí que fez muito sucesso aí, a galera gostou bastante. Mas uma mania, quando eu não vejo o peixe dentro do aquário, é automático eu procurar no chão. É automático. Eu não vi o peixe no aquário, eu já olho em volta do aquário, já olho se ele não pulou. Porque, cara, e procuro, e arrasto coisa, tal, não sei o que. E depois que eu já tô, cara, nervoso já, que eu não achei meu peixe, eu olho de novo pro aquário, tá lá, ele lá com a cara de idiota olhando pra mim. Normalmente acontece isso. E também acontece outro negócio interessante, que é me dar gelo na barriga, é automático, me dá um gelo, me dá um frio na barriga na hora que eu vejo um peixe no chão, morto ou não, me dá um gelo na barriga, na mesma hora, eu dou uma travada e dá um gelo na barriga quando eu vejo o peixe no chão, e aí eu vou rapidamente ali tentar salvar, mas essa travada de 1 segundo sempre acontece quando eu vejo um peixe no chão. Não sei se todo mundo é assim também. Mas a sensação é genuína, a sensação de gelo na barriga. É uma sensação literal.
Me dá um gelo mesmo. Impressionante. Valeu, Karina, pelo comentário e tomara que tenham 7 limpas vidro ainda. Henrique Strabelli. Quanto a contar os peixes que teimam em não ficar parados, faz 2 meses que eu tava dando falta de um dos garras panda. Essa semana até tomei um susto quando contei um a mais. O carinha tava escondido esse tempo todo. Cara, isso acontece demais. Tem um caso muito interessante do Jean. O Jean Arruda contou lá no grupo. Cara, isso eu achei demais. Ele encontrou um peixe escondido no lago dele lá, que ele jurava que tinha ou morrido ou removido do lago. E ele começou a sentir falta de uns peixes lá no lago, não estava entendendo, achou que era uma mortalidade razoavelmente normal, mas depois ele descobriu que tinha alguém se alimentando dos peixes dele, que era uma espécie de bagre. Cara, eu achei isso muito engraçado. Ele levantou uma pedra e estava lá. O bagre, que ele não via há muito tempo, estava lá escondido no lago dele, se alimentando de camarões e pequenos peixes. Cara, a gente toma um susto às vezes quando a gente vê. Eu adoro ter peixe que se esconde. Eu adoro mesmo. Por exemplo, sinodontes. Eu adoro ter sinodontes. Porque às vezes você fica muito tempo sem ver o peixe. Porque ele se esconde e tal. É um peixe com um hábito mais vespertino, mais noturno. Então ele se esconde bastante. E aí quando ele sai, você fala: nossa, eu ainda tenho esse peixe, que legal. Ou quanto tempo que eu não vejo esse peixe. Isso que eu acho interessante de peixe que se esconde. Muita gente fala: ah, não compra esse peixe que ele vive escondido. Cara, eu adoro ter peixe que vive escondido, porque quando ele aparece, dá essa sensação de: nossa, quanto tempo que eu não vejo, tal. E isso eu acho muito legal, cara. Mas um comentário nesse mesmo vídeo, só a Aquarista Raiz entende: a provadinha narração me quebrou. Isso é coisa de aquarista raiz, tá? De provar a ração. Tá, tem que ser muito raiz. Eu lembro que meu pai provava a ração de cachorro no mercado. Sommelier de ração de cachorro. Que diferença faz você gostar da ração, né? O bicho não tem o mesmo gosto, né? Mas enfim. Uma palavra de incentivo aqui da Karina Oliveira. Vai dar certo. Falando sobre a segunda tentativa de reprodução dos meus bandeiras. Tá rolando lá, estão cuidando. Estão aqui. Mas ó, eu não... De verdade, Karina, eu não boto muitas expectativas não. Tá? Porque as primeiras reproduções é chato, é triste, eu sei, dá dó, mas as primeiras reproduções dos ciclídeos normalmente são de aprendizado. Dá dó que morrem, né, os filhotinhos, mas normalmente são de aprendizado. Ó, o casalzinho aqui, ó, se concentrando na ninhada deles, mas normalmente eles perdem bastantes filhotes. Essa é a última que eu vou deixar eles se reproduzirem aqui, nesse aquário. Essa é a última vez. E aí, depois que eles terminarem o trabalho aqui, não sei se eles vão ter sucesso ou não, às vezes tem, né? Mas eles tendo sucesso ou não aqui nesse aquário, eu vou tirar eles desse aquário e vou pôr nesse aquário que tá aqui do meu lado. Que eu vou dedicar esse aquário aqui para colocar minhas algas petecas, que eu não sei se vai se dar bem ainda com os meus bandeiras, porque os bandeiras, para quem não sabe, comem plantas, inclusive às vezes. E para ter as algas petecas e os meus bandeiras. O casal, o reprodutor, pelo menos eles vão vir para um aquário separado. Eu não sei se eles vêm para esse aquário aqui do meu lado ou se eu monto um outro só para eles. Não sei ainda. Eu sei que esse aquário aqui vai ter minhas algas petecas. Tá achando estranho eu cultivar algas petecas? Eu adoro algas petecas, acho lindas. E eu vou ter um aquário só de algas. Valeu, Karina, pelo incentivo. Roberto Dutra. Roberto Dutra comentou meu comentário. Roberto Dutra diz assim: comprei hoje o XBL no site, agora é só aguardar. Cara, valeu demais pelo seu comentário e pela sua compra lá no site. Pra quem não sabe, tem um site que a gente é parceiro, o site pethop.com.br. Entra lá, compre pelo site. E de repente, se eu ver que você comentou aqui no canal e você comprou pelo site e tal, de repente eu mando um brindezinho pra você. Então, vai lá, compra no site, comenta no canal que você comprou, que eu consigo te mandar um brindezinho, um adesivinho, alguma coisinha legal, beleza? Comprem, dependendo do que você comprar, a gente faz esses agrados, falou? Eu aproveitei para confirmar se ele queria 220 mesmo, que ele comprou um filtro 220. Ele comenta: isso mesmo, obrigado e parabéns por serem pioneiros em trazer esse produto para o Brasil e ainda de forma acessível. Pô, todos os méritos para Pet Hobby. O Rafa, que é o proprietário da Pet Hobby, o cara tem uma estratégia, uma visão de marketing, de mercado, assim, fora do comum, cara. O cara
porque para começar o cara é aquarista, o cara ama aquarismo, então é diferente quando alguém que realmente gosta do que faz bota a mão para fazer. Esse é o diferencial principal. E aí todos esses méritos vai para Pet Hobby, porque tem essa alma aquarista, beleza? E uma recomendação seria informar o local para compras no início do vídeo, descrição ou comentário fixado. Sou novo no canal e não sabia como encontrar a loja de vocês, mas ainda bem que deu certo. E agora vocês têm um novo cliente. Oh, valeu demais, Roberto. Esse filtro vou usar em um aquário de 25 litros, mas no futuro quero montar um maior e vou comprar um modelo 500. Forte abraço. Roberto, valeu demais, mano, pelo seu comentário. Queremos ver todos os seus projetos, então manda vídeos aí dos seus projetos que a gente quer ver. E, cara, valeu demais. E valeu pela dica. Cara, sobre links, eu não sei o que tá acontecendo. Eu acho que o YouTube tá tesourando os links, cara, principalmente de sites externos. Comentário fixado, eu tentei, não rolou colocar link inclusive no link do produto no vídeo, eu não consigo. E quando eu coloco na descrição, cara, a taxa de visualização cai muito. O YouTube derruba demais a visualização do vídeo que tem links no comentário, na descrição. E comentário eu não tô conseguindo linkar links externos. O YouTube não tem deixado. Isso tá impactando na entrega do vídeo, por isso que não tem, entendeu? Por isso que eu tenho que deixar só assim, visual na tela mesmo. O link do site, deixa um QR Code, embora eu acho que o robozinho do YouTube logo vai tesourar isso também. Links externos de QR Code e tal, logo eles tesouram, cara. E aí eles tesouram de que forma? Eles derrubam a sua entrega, você entrega menos. E aí isso serve de incentivo para você não fazer. Entende? Porque você percebe que quando você não faz, seus vídeos têm muitas visualizações. E quando você faz, quando você coloca link, QR Code e tal, essas coisas, as suas visualizações caem. Danadinho, YouTube. Então é por isso que a gente tem que tomar cuidado e ter certas estratégias para mostrar esses links aqui no canal. Entende? Mas eu vou bolar assim alguma forma de ser no início do vídeo, de repente... usar link QR Code, tentar burlar de alguma forma aí o algoritmo, porque é complicado, cara, nessa vida de YouTube. Mas valeu demais pelas dicas e pelo comentário, meu irmão. Anderson e Jéssica, olha aí, um casal. Qual peixe pôr junto? Isso ele comenta no vídeo sobre papagaio polar. Cara, tá aí uma grande dúvida. Papagaio polar, eu tenho essa dúvida até hoje, faz muito tempo que eu tenho. Como eu disse no começo do vídeo, eu gosto muito de ter aquários monoespécies, né? De uma espécie só. Aqui em casa eu tenho 2 aquários, quer dizer, um aquário e meio. Eu tenho um balde ali embaixo com filtragem, com tudo. Que eu ganhei alguns papagaios de um amigo meu. Na verdade, todos os papagaios que eu tenho, eu ganhei. Eu ganhei um casal de um amigo que estava de mudança. E ganhei mais um monte de papagaio branco do Vi. E eu dividi, o que eu ganhei, eu dividi com outro funcionário lá da loja. Os papagaios que a gente ganhou. Enfim, ele deu uns papagaios pra gente. Eu tenho ali 4 do Polar mesmo, do Polar White. E eu tenho 2 do Tigre, né? E eles estão em aquários separados, cara, só pra eles. Pra não dizer que estão em aquários separados, os tigres estão junto com paulistinhas, porque os paulistinhas são bem rápidos. E o papagaio não consegue pegar, porque ele é um ciclídeo e é temperamental. Só que assim, eu já tive eles junto com outros peixes. Por exemplo, lá na loja eu tenho eles junto com outros ciclídeos e tá tudo bem, mas às vezes não fica tudo bem. Às vezes o tempo fecha e quebra pau. Então assim, ó, por exemplo, eu jamais arriscaria deixar ele com meus bandeiras, porque eles são bem mais fortes que os bandeiras. E eu acho que se eles encrencarem com meus bandeiras, eles vão fazer estrago. O que eu poderia recomendar? Tenha eles com peixes rápidos, peixes que consigam fugir, porque se eventualmente eles quiserem tentar pegar, eles não vão conseguir, apesar do estresse gerado também ser ruim. Mas assim,
Eu já tive ele com bandeiras, inclusive, lá na loja, e deu tudo certo. Aí vendeu esse que tava junto com as bandeiras, eu fui repor, e esse que eu repus, cara, não deu certo. Começou a brigar com as bandeiras e tal, então não dá pra saber. É um peixe que tem temperamento muito único de indivíduo para indivíduo, então não dá pra saber mesmo se vai dar certo ou não. Tenho cliente que tem ele junto com outros ciclídeos, que deu certo. Assim como eu tenho clientes que tentou também e não deu certo. Então não tem como a gente afirmar, cara. É questão de teste. Então testa. E esteja preparado para separar. Tenha outros aquários aí para poder separar. Porque se não der certo, você consegue separar. Enfim, tem casos deles se comportarem como peixe comunitário. E tem casos deles se comportarem como o Satanás encarnado. Então é difícil, é um peixe bem difícil, cara. De eu poder afirmar, você pode misturar com espécie tal e tal e tal. Não tem como. Posso dizer da minha experiência. Aqui eu tenho ele com paulistinhas porque são peixes rápidos, eu sei que eles não vão conseguir pegar os paulistinhas. E os paulistinhas para mim servem, pode parecer um pouco cruel o que eu vou dizer agora, mas serve como controle também. Porque eles acabam se alimentando um pouco dos alevinos que aparecem de papagaio. Porque senão também, cara, se você deixar se reproduzir, cara, pergunta lá pro Igor Fogaça aqui, ó, inscrito do canal. Pergunta quantos ele tem já na casa dele. Você deixa isso aí se reproduzir, cara, isso vira uma praga. É muito peixe mesmo que dá. Então eu tento fazer o controle dessa forma. Se sobreviver, sobreviveu, entendeu? Eu faço meio que uma seleção natural aqui no meu aquário de papagaios. Coloco os paulistinhas, eles me ajudam nesse controle. Beleza? Mas testa. A melhor coisa é testar. Andrielens. Fala, chefe, tudo bem? Tudo bem, Andrielens. Minha bomba liga e desliga, fica piscando as luzes e depois volta. Sabe se é um problema de aquecimento? Como resolvo? Cara, esse vídeo inclusive acho que fala sobre esse vídeo que você me perguntou. Mas normalmente é o controlador. Essas bombas eletrônicas, cara, vou ser polêmico e vou chatear muita gente aqui. Beleza? Vou chatear um bocado de gente aqui, mas eu odeio bombas com controladores, odeio. Eu não uso, não recomendo. De verdade. Bombas que tenham controlador eletrônico. Eu não gosto. Pelo menos eu não gosto de vender. Porque dá muito problema, cara. Dá muito problema. O pessoal tenta instalar em lago, eu já não recomendo. Em lago. Porque eu acho que bomba eletrônica não serve para lago. Bomba para lago tem que ser bomba parruda. Bomba robusta. Bomba que você liga na tomada e ela toca por 10 anos sem você olhar para a cara dela. E eu tenho algumas nesse sentido para indicar. Eu sou fã de CTP, série CTP da Samsung, e JTP da Samsung. Para mim, são as melhores bombas para lago. Se você tem lago, a melhor bomba que você tem para lago é a JTP da Samsung e a CTP da Samsung. São bombas que você vai instalar e você só vai olhar para a cara dela de novo daqui a uns 10 anos. Garanto. Porque não dá problema, cara. Não dá problema nenhum. E essas bombas, quando elas chegam para eu fazer algum tipo de manutenção lá na loja, quando os clientes retornam com essa bomba para fazer algum tipo de manutenção, já se passaram uns 10 anos e a bomba está irreconhecível. Tá? Os caras vão lá para me pedir ajuda para identificar que modelo que é para poder comprar o impeller certo da mão, porque elas chegam assim, irreconhecíveis, já sem todas as marcações, sem todos os adesivos, tal, já foram tudo consumido pelo tempo na água, mas a bomba continua trabalhando. Impressionante. Então assim, bomba para lago, esquece bomba eletrônica para lago. Não funciona, não fica bom. Fica uma porcaria, porque elas estão sujeitas a várias intempéries do ambiente. Então esses controladores, o que acontece? Quando eles estão no ambiente externo, está funcionando lá no seu lago, eles ficam sujeitos à temperatura ambiente. E aí pode ser que esteja um dia extremamente quente. O controlador vai parar. Pode ser um dia que deu muito orvalho, vai umedecer a placa de circuito do controlador e vai dar problema. Entende? Então, para a área externa não funciona, não cai nessa, não funciona. Para a área interna, a galera tem mania de instalar essa porcaria desse controlador dentro do armário do SAMP e aí dá problema. Porque pega a umidade, porque a temperatura aumenta, dá problema. Se você for instalar num aquário, que eu acho um uso razoável para uma bomba eletrônica, até vai. Eu não teria no meu aquário uma bomba eletrônica com controlador. Mas, isso sou eu, tá? Mas se você quer ter uma bomba com controlador no seu aquário,
instale a porcaria do controlador por fora do armário. Não coloca dentro do armário, porque vai dar problema nessa porcaria desse controlador, tá? Qual que é a minha visão sobre esse tipo de equipamento? Quanto mais simples for o equipamento para mim, melhor. Quanto menos componentes ele tiver para me dar problema, melhor. Controlador eu só acho mais um item no produto para dar problema. É isso que eu acho. Então, para mim, uma bomba que você simplesmente liga na tomada, perfeito. Ah, mas aí o controle de vazão. Cara, não faz, compra a bomba certa. Ah, mas e a pausa? Desliga a bomba, simples. Instala um interruptor, né, de interruptor mesmo de energia, se você quer desligar a bomba. Ou coloca um timer, instala um timer digital, analógico, para que naquele período que você vai alimentar, você coloque lá. Esse timer digital tem uma programação que você faz de cronômetro, você pausa por tanto tempo, entendeu? Tem isso, tem essa programação. Eu não gosto, cara, desses controladores digitais. Sempre dão problema. Mas, enfim, esse problema que você me relata, Andrielens, é controlador. O controlador fica... E ele tem também um sensor de temperatura que vicia. Esse sensor de temperatura é igual ao sensor de válvula termostática do carro, que se você ferve o carro, você tem que trocar o sensor, o termostato, porque ele viciou. Acontece a mesma coisa. O termostato do controlador vicia, né? O sistema, o circuito termostático do controlador, ele vicia e ele não consegue identificar direito que temperatura tem no sistema todo. E aí ele pausa para proteger a bomba. Ele para de funcionar para proteger a bomba. Isso é um erro do controlador. E aí, só trocando o controlador, mano, para resolver. Outra coisa dessas bombas também é o conector, cara, que aí eu explico no vídeo, não vou explicar aqui de novo. Mas esse conector aí pra mim é uma droga, não presta pra nada. Bomba com controlador eu odeio, cara. Eu não indico pra ninguém. Tanto que você não vai ver eu indicando bomba aqui no canal, bomba com controlador. Se você ver eu indicando alguma bomba com controlador, você pode ter certeza que no vídeo eu vou fazer minhas ressalvas sobre esses pontos aí. Pode ter certeza que eu vou ser bem honesto, bem sincero nesse quesito. Falou? Bom, galera, eu respondi muita pergunta, então eu vou dividir em 2 episódios, beleza? Porque senão vai ficar um vídeo muito grande e também me ajuda a ter mais conteúdo para agradar o algoritmo. Então, a continuação desse respondendo comentários vai virar um outro respondendo comentários. Então fica ligado, valeu? Se você assistiu até aqui, valeu demais. Não esqueçam de toda aquela coisa que eu sempre digo, curta, compartilhe, comente nesse vídeo que você me ajuda demais. Se você quiser me ajudar um pouquinho mais, tem aqui o valeu demais, um botãozinho aqui embaixo, que é um coraçãozinho com um cifrão no meio. Me ajuda lá, cara. Faz uma contribuição a partir de R$2. Ou, se você preferir, faz um Pix, cara, de R$1. Dá R$1, tio. Faz um Pix aqui, ó. Tem o meu Pix. Vai lá, contribui, me ajuda aí a manter esse canal vivo e no ar. Beleza? Chega, né? Daqui a pouco tem outro episódio aí de respondendo comentários pra vocês. Falou? Chega. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hora de molhar o biscoito.